Graça e paz, Senhor Jesus, eu te dou, irmão. Graça e paz eu te dou, irmão. Mateus 12. Jesus é o Senhor do sábado. Mateus 12. E naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado? Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Misericórdia quero, irmãos, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Oh, glória, Jesus. Oh, glória. Jesus cura no sábado. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para os acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer bem nos sábados? Deus é inteligente, irmãos. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele estendeu, e ficou sã como a outra. Oh, glória! E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanharam grandes multidões, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contendará, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Oh, glória! Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. A cana quebrada e o morrão que fumega representavam as pessoas sofridas e perdidas que seriam libertas, curadas e salvas pelo Senhor Jesus. Enquanto os religiosos, pela insensatez e pela falta de compaixão, colocavam fardos pesados sobre elas, acusando-as e condenando-as, o nosso Salvador oferecia o seu amor e a sua benignidade. A cana já estava quebrada, por que não esmagá-la? O pavio, que é o morrão, já estava quase se apagando. Diante disso, por que tirar o pouquinho de luz que ainda lhe restava? Ou seja, as pessoas já estavam muito humilhadas, envergonhadas e aflitas. Por essa razão, não precisavam receber um fardo tão pesado, nem ter arrancado de dentro de si o pouquinho de fé e esperança que ainda lhes restava. Quem tem o Espírito do Senhor entende isso. E no seu nome os gentios esperaram. Jesus repreende os fariseus. Forte, irmãos. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Ele era endemoniado, era cego e era mudo. Irmãos. E de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Oh, glória a Jesus! E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Rapaz, não reconheceram, né? Ô fariseus, uma raça de víboras. Já dizia João, Jesus. Os fariseus não aceitaram Jesus Cristo, irmão. Raça de víboras. Até hoje, irmão, tem igreja que não aceita Jesus Cristo. Prega o que tem que pregar. A vontade deles, irmãos. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Oh, glória! Esse Satanás expulsa Satanás?
está dividido contra si mesmo? Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsam? Então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Oh, glória! É chegado a vós o reino de Deus, irmãos. Enquanto as pessoas não são libertas dos espíritos malignos, elas vivem no reino das trevas, onde há somente dor e sofrimento, imposto pelo diabo e por seus anjos. Anjos do mal, tá, irmão? Quando o mal é expulso, acaba o domínio do inferno e vem o domínio do céu, trazendo paz e alegria. Quem vive no reino de Deus está salvo e protegido pelos anjos de Deus. Oh, glória! Pois está sob o governo e autoridade do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Preste atenção, irmãos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, se espalha. Quem não é comigo é contra mim. Os fariseus daquele tempo, irmãos, e até hoje tem nessa terra, é contra Deus. Quem não é comigo é contra mim. Preste bastante atenção, irmãos, a quem você dá ouvido, a quem você escuta, irmãos. Medite na palavra, irmãos. O Espírito Santo de Deus vai te dar a direção certa. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja contigo, irmãos. Graça e paz seja contigo, irmãos. Oh, glória. Amém.